Mas o que eu... Sobre o fundo multimercado, a gente pode bater isso depois, mas pensando nesse início da pessoa, eu abri essa caixinha no Instagram e eu fiquei muito surpreso até com as respostas, porque como eu já tô fazendo conteúdo lá desde 2016, parece que eu já falei tudo. E às vezes eu sinto, poxa, eu vou falar de novo sobre esse comecinho, sobre como começar, o primeiro passo, etc. Eu acho que tem gente que nem sabe que precisa. Eu sempre falo isso porque... O pessoal tá ouvindo, sei lá, tá, tesouro, como é que eu faço pra investir nisso? Eu acho que o primeiro passo que foi bem dado aqui, como você falou, você puxou desde o início, o incômodo, né? Eu imagino que tem muitos brasileiros hoje que eles entendem que se não fizerem nada, eles vão acabar dependentes do INSS. Não, amor, essa é a questão. O incômodo nem vem. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa dessa reserva, que ela precisa investir. Eu era essa pessoa. Se não fosse por você, eu não teria ideia de que eu precisava ganhar mais dinheiro, investir o dinheiro. Isso foi com uma construção, que eu vou ler, nossa, é verdade. Se eu tiver mais dinheiro, talvez seja mais legal, então, não é mesmo? Vou provocar esse incômodo nas pessoas segundo uma estatística do IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não confundam com o nosso IBGE, que eu uso pra falar estatísticas minhas mesmo. Instituto Boludinho de Geografia e Estatística. Mas o IBGE já fez uma estatística, faz tempo que eles não atualizam, mas não deve ter mudado. Possivelmente mudou para pior. Que eles queriam ver quais aposentados tinham condições de se manter financeiramente, sem a ajuda de terceiros. Era apenas 1%. O restante era obrigado a trabalhar, dependia de parentes ou dependia de caridade. Então, 1% conseguia se aposentar com dignidade. E nesse 1%, deve ter aquele pessoal que tem regimes próprios de previdência, mas acabaram entrando na pesquisa. Então, o cara que é juiz, o cara que é das Forças Armadas, tem aposentadoria integral. Quem não tem isso, acaba passando necessidade ao longo da vida. Então, o incômodo inicial tem que ser esse, gente. Se você não começar a investir, uma hora você vai acabar dependendo do governo. E as regras do jogo irão mudar, porque a gente já teve uma reforma da Previdência agora. Todo o dinheiro que seria economizado em 10 anos foi gasto por conta da pandemia. Sim. Provavelmente teremos outras ao longo do tempo. E o combinado de hoje não vai ser mantido, porque não tem como. E o combinado de hoje já não traz o conforto que mundo merecia ter na velhice. É legal a galera entender um pouco como funciona esse sistema da Previdência. O porquê que de fato isso vai mudar e por que tem esse rombo e por que a galera não vai conseguir se aposentar seguindo o padrão normal, né? Tipo, existe até algumas brincadeiras dizendo que a maior pirâmide do mundo é a Previdência, né? Porque hoje, né, as pessoas, as que são aposentadas hoje são sustentadas por quem trabalha e paga imposto. Exatamente. Só que antigamente você tinha uma pessoa pagando basicamente... Na verdade, você tinha muitas pessoas pagando para uma pessoa aposentada. E hoje isso aqui tá mudando para um nível em que você já tem uma pessoa pagando para uma pessoa aposentada. E como a gente não gera muito bem os recursos públicos, isso daqui tende a piorar cada vez mais e as pessoas vão ficando mais velhas. Então, chega uma hora que a casa cai, né? E o povo tá ficando mais velho, tá vivendo mais também. Essa é uma questão. O Bruno sempre conta essa história, que na verdade quando Previdência, né, teoricamente foi inventada... Não, teoricamente não. Tem os dados aqui. Não, quando ela foi inventada, as pessoas morriam mais cedo. Então não foi feito pra sustentar a gente até 80, 90 anos. E hoje em dia, a galera vive até esse tanto. A história da Previdência é curiosa. Quem inventou esse negócio foi um prussiano famoso chamado Otto von Bismarck. Porque você tinha o início das companhias de seguro no mundo e viram que era um negócio muito bom. Começou lá na Escócia e fala, nossa, os caras conseguem, através de dados estatísticos, saber mais ou menos quantas pessoas vão precisar da cobertura do seguro e conseguem ser muito rentáveis. Eles faziam, por exemplo, pega 100 pessoas, faz o seguro com eles sabem por dados que mais ou menos umas 10 vão precisar do valor da pólice, pega o prêmio de todo mundo, investe, o dinheiro vai começar a crescer e paga a pólice para quem precisar. E tira um bom lucro. Aí os socialistas começaram a falar, esse sistema é injusto. Porque só quem pode fazer seguro é quem tem dinheiro. Falaram, quem tem que fazer seguro é o Estado. Porque ele consegue fazer seguro pra todo mundo, aí você cobra mais de quem tem mais e não cobra de quem tem menos. E ainda usaram um argumento interessante. Falaram, olha, por que o Estado é melhor do que uma companhia privada? Porque para seguros, números, né? Quanto mais os números, maior a previsibilidade. Porque se eu faço seguro para 100 pessoas e imagino que 10 vão ter problema, se 11 tem problema, eu já sofro um pouco com isso, né? Se 20 tem problema, nossa, dobrou o número de pessoas pegando a pólice, pode ser que a minha seguradora quebre. Agora, se você faz um seguro para milhões de pessoas, que é como os estados fariam, é difícil você ter um grande desvio padrão, né? Do número de pessoas que vão usar. Então, o Bismarck, vendo isso, ele falou, se eu não colocar essa ideia em prática, uma hora um socialista vai colocar e esse cara vai ficar muito popular. Então ele foi lá e criou a primeira Previdência. E as regras da Previdência lá na Prússia, que depois virou a Alemanha, eram assim, era pro cara se aposentar com 70 anos de idade.
Isso em 1888, Ele nunca se 89. aposentava, o cara já tinha morrido, pô. Não, tinha pouquíssima gente, pô. Tudo bem que a expectativa de vida era de uns 40 e poucos anos, e é uma média, né? Que era puxada pra baixo Meia por dúzia muita se mortalidade aposentava. infantil. Só que o pessoal que se aposentava, quase sempre... Quem chegava lá ia viver só mais um pouquinho de tempo. E como o Thiago falou, os casais tinham 6 filhos. Hoje em dia, né, quem tem 6 filhos é uma ou outra pessoa. Né? E você olha pra aquilo, vira uma atração turística, né? Nossa, o cara tem 6 filhos. Hoje os casais têm 2, 1. Naquela época eram 6. O pessoal se aposentava mais tarde do que hoje. Então, claramente, esse sistema, ele vai apresentar um problema daqui a pouco. E quem deixar pra depender dele, pode ter sérios problemas no futuro. Então, esse tem que ser um incômodo inicial pra investir. Perfeito. Não, e tenho, trazendo uma historinha aqui sobre a história do incômodo, que eu acho que essa palavra, se a gente conseguir fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis com o fato de não estarem guardando para o futuro, já vai ser muito forte, né? E tem um pesquisador de finanças, um psicólogo, né, de finanças comportamentais, que é o Walter Mischel, que ficou muito conhecido por um vídeo que muita gente já deve ter assistido, de uma criancinha na frente de um marshmallow. Sim. Coloca o muito bom. marshmallow. Muito sempre bom, falo né? desse Só vídeo. que os estudos dele, eles vão muito além disso, né? Pra quem nunca viu, a criança fica na frente do marshmallow, se Também ela usou esperar... pirulitos, eu vi. Também usou... brincando. Tem o do pirulito também. Tem um de um bolo de macaxeira também, que eu já vi que fizeram aqui no Brasil. Mas se ela esperar 15 minutos, ela ganha um outro marshmallow, né? Só que esse vídeo ficou conhecido, mas pouca gente sabe da continuidade dele, que eles acompanharam essas crianças durante muitos e muitos anos. E as crianças com capacidade de postergar viraram adultos de maior sucesso. E daí surgiu um outro estudo de um outro cara que se inspirou nisso, que eu gosto muito, que ele fala para as pessoas olharem, porque assim, uma das coisas que foi entendido é que como que essas crianças conseguiam postergar? Perguntaram para elas assim, para as que conseguiram, né? Como você fez? E algumas crianças falavam assim, eu imaginei que o marshmallow era uma nuvem. Várias usaram imagem. Você pode usar isso no materialismo. Olha pro marshmallow, imagina que é uma nuvem. Não sabia que tinha essa parte. E aí ele fala assim, bom, então a gente pode usar a imaginação para postergar. No sentido de que não era comida? Não Seria era isso? comida. Ah, E interessante. aí, quando a criança olhou e pensou que era uma nuvem, ela pensou, eu consigo esperar mais, porque isso não é um marshmallow, isso é uma nuvem. E eles perceberam algum comportamento parecido em algumas das crianças. Eu uso isso lá no Materializas, para quem... Agora vocês não podem mais comprar só no final do ano. Mas o Materializa, uma das coisas que eu falo é, será que você quer o suficiente? Se você realmente quer, amanhã você pode. E aí, quando chega amanhã, ela já não quer mais. Então, você quer um brigadeiro? Então amanhã você come. Com investimento eu não sei se dá tão certo. Eu acho que Então, investimento mas aí, não vai dar olha certo. o pulo do gato. Amanhã Aí, você guarda esse dinheiro. esse segundo pesquisador, ele falou assim, não, então tá, então eu vou fazer as pessoas se imaginarem lá na frente. Então ele dividiu um grupo em 2 Eu e gosto disso. metade olhou pra ela mesma mais velha. E aí eles perguntaram, quanto você quer guardar pra sua aposentadoria? E o grupo que se olhou envelhecido decidiu guardar 30% mais para aposentadoria. Então esse exercício muito simples de você pegar um aplicativo que te envelhece, olhar para ele e se ver envelhecido, te faz guardar mais para o futuro. Então esse exercício de ficar pensando, como vai ser quando eu chegar lá? Porque, de fato, você materializa aquele futuro, né? Você fala, nossa, quando eu estiver lá, eu tenho que ter mais conforto, né? Coisas assim, muito legal. Eu chamo isso do eu do futuro. Sim. É o eu do futuro. Eu já usei várias vezes em posts, no Viver de Renda eu uso também, que é essa questão de que hoje, né, se você não investir, o seu eu do futuro vai estar pior. E ao contrário de outros credores, por exemplo, se o Thiago não paga a conta de luz, a companhia de energia vai lá e corta a sua luz, corta a sua água. Se não pagar condomínio, sua casa vai a leilão. Você tem que fazer tudo isso. Agora o seu eu do futuro não consegue te cobrar. Ele não consegue chegar pra você e falar, Thiago, aporta mais aí. Ou você não pagou, né? Não investiu a parte que você investe todo mês, esse mês tem que pagar a multa. Esse cara não consegue fazer isso. Depende da gente pra fazer isso. Ele é um credor, só que ele é um credor, né? Toothless, né? Sem dente. Ele não consegue morder a gente. E se a gente não fizer isso, lá na frente, o que vai acontecer? A gente vai estar mais velho, provavelmente com uma capacidade laborativa que vai cair ao longo do tempo. Dificilmente vamos continuar fazendo o que a gente faz hoje quando for mais velho, o pique diminui. E além disso, tendo em conta que a pessoa que vai ficando mais velha vai tendo gastos maiores com saúde, então por isso que muita gente gosta de investir no setor de saúde, é uma demanda já contratada, esse cara vai ter mais despesa, lá na frente as coisas vão ser mais caras, porque a inflação vai penalizando, né, vai tirando o poder de consumo do dinheiro. Então, se a gente não investir pensando nesse cara, ninguém tá pensando nele. Ele vai passar necessidade lá na frente.
É isso? Uhum. E aí, revertendo a questão da previdência pública que vocês falaram de fato, né? Eu nunca tinha ouvido isso, achei bem legal que o Nico falou. A questão de você, na verdade, ser quase uma pirâmide financeira, a previdência pública, né? A previdência privada, e aí quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham, são muito acostumadas com uma previdência historicamente muito ruim no Brasil e falam, isso daí é ruim, isso daí é péssimo. Minha mãe falou que é ruim. Tem umas mamatas... bem legais de imposto de renda, de economia de imposto de renda, né? O Bruno conhece esse também. Isso é bem legal, assim, porque as pessoas às vezes menosprezam os tais dos PGBLs e VGBLs da vida, porque afinal botaram um nome horrível nessa porcaria desse produto, né? Plano gerador, benefício livre. Que diabo é isso, gente? Um monte de palavra desconectada, uma grudada na outra. Mas tem vários benefícios legais de economia de imposto. E lá não tem essa comunicação entre o seu dinheiro e de outra pessoa. Eu tô acumulando pro eu futuro, né? E não pra minha mãe, pra minha avó e tal. Realmente o meu dinheiro é investido para mim mesma. E aí tem economia de imposto um monte aí, de chegar a 10% de imposto, de você poder deduzir na declaração do imposto de renda igual você deduz gasto com saúde, educação, que eu acho que as pessoas não acordam, que para quem deixa dinheiro pro longo prazo, não é para fazer reserva de emergência nisso, pelo amor de Deus, que o imposto é horrível. Mas para quem pode esperar mais de 10 anos, por exemplo, os benefícios de imposto são muito grandes. E antigamente a Previdência só tinha produto ruim. Então, assim, mais de 80% hoje ainda é renda fixa. É isso que eu ia falar, mas aí é uma minoria isso daí que você tá falando, a quantidade. Você tem que achar um produto bom, você tem que investir de forma diversificada, igual você investiria fora da Previdência. Mas se você procurar... E tem hoje bons fundos, se você procurar hoje, tem bons multimercados, bons gestores de ações que estão operando nesse mercado de 3 anos para cá. Mas eu acho uma baita de uma sacada legal para acumular para o futuro. Eu diria até que... Por favor, Thiago, completa assim. Não, eu queria só pegar um gancho da Luciana, que ela abriu o assunto de previdência. E previdência acho que talvez seria no mercado financeiro o tópico mais underrated que existe. Concordo. Por quê? Porque talvez seja o melhor veículo de investimentos que existe para o investidor de longo prazo. Sim. Que tem ali talvez abaixo de uns 10 milhões de reais, que é a maioria. E tem benefícios que poucas pessoas conhecem, mas todos poderiam acessar hoje, né? Então, quando a gente fala do longo prazo, e a gente está falando basicamente de uma mistura entre sacrifícios e fator temporal, né? O sacrifício de abrir mão do presente para poder colher no futuro. Quando você tem, depois do incômodo, você começa a buscar conhecimento e começa a entender como funciona. E pensar no futuro é um exercício ingrato, porque a gente acabou de falar dos incômodos, de que o corpo te incomoda, você vai emagrecer. O fogo te incomoda, você vai tirar a mão do fogo. A doença, você vai se cuidar. Você não vai se incomodar com o futuro até o momento que você faça um exercício intelectual mais profundo. Quando você começa a fazer esse exercício, você vai acabar parando em, ok, preciso de conhecimento. Qual conhecimento? Sobre dinheiro. Quando você entende sobre dinheiro, você para em previdência, que é um puta veículo, você descobre que tem muitas taxas ocultas que ninguém conhece, nem o seu gerente de banco e nem aquelas pessoas que te vendem a previdência, né? Então, eu lembro que... Vocês sabem que o primo começou por causa de previdência? Não sabia. O primo começou por causa de previdência. Então, assim... qual que era a minha cabeça? O investimento mais popular do Brasil é a poupança. Todo mundo conhece. O segundo mais popular é a previdência. Todo mundo conhece também. Só que todo mundo sempre falou de poupança. Não tinha ninguém falando de previdência na época. E o upside de você sair da previdência ruim e ir para uma boa é muito maior do que sair de uma poupança e ir para outro investimento. E eu pensei, faz sentido como negócio. Mas ninguém tinha interesse nisso. Então eu comecei a aprofundar muito em previdência e eu descobri coisas fantásticas, né? Então, por exemplo, existe uma coisa chamada tábua atuarial. A tábua atuarial é o que a gente está falando sobre a previdência, que você geralmente tem uma expectativa de vida, né? Então, quando você contrata uma previdência, existe uma coisa chamada tábua atuarial que você já contrata, mas você não sabe. E nem a pessoa que te vendeu te fala o que é. Então, qual que é o jogo? Imagina que, no futuro, existe a possibilidade, se você quiser, de converter sua previdência em renda. Geralmente não faz sentido. Por que não faz? Porque a sua tábua atuarial é ruim. Então, esse senso comum de que não faz sentido converter em renda, ele é um senso comum, de fato, que não está alinhado ao conhecimento. Porque se você tiver uma boa tábua atuarial, talvez faça sentido. O que é a tábua atuarial? Você contrata um plano, você tem hoje 30 anos de idade, por exemplo, e está escrito no plano que você vai morrer com 60 anos de idade, por exemplo. Só que se você converter com 55 anos de idade, o que você tem de previdência em renda, e você viver até os 80 anos de idade, você vai ganhar muito dinheiro.
Porque pelo cálculo deles, você só ia viver mais 5. Mas o que acontece hoje com todas as pessoas que contratam previdência? Eles contratam previdência com uma tábua que se atualiza sozinha. Isso significa que quando você for, de fato, ter a possibilidade de resgatar, a conta vai estar contra você. Então, eu acho que qual que é a dica? Primeiro, acho que é legal seguir as dicas da Luciana Seabra em relação a previdências, mas especialmente buscar uma tábua atuarial bacana, uma taxa de excedente financeiro e uma taxa de juros na conversão, que são 3 taxas ocultas que ninguém conhece de previdência e que podem mudar o seu jogo no futuro. É muito importante isso. Só que isso da tábua atuarial é cada vez mais difícil de achar uma tábua com expectativa de vida de 60, né? Porque como você falou, a seguradora não é besta. A seguradora, ela não faz negócio para perder dinheiro. No final, ela vai funcionar. É uma analogia talvez meio cachorra, mas é a que eu consigo fazer aqui. É como um cassino, onde a estatística vai jogar a favor dela pelo seguinte: elas fazem um cálculo sabendo que algumas pessoas vão viver mais do que a tábua está prevendo e outras vão viver menos, mas no final das contas elas esperam ganhar dinheiro no cômputo geral. Mano, só teve uma vez que o banco ajudou o cliente de verdade. Que foi na cabeça dele, né? Que foi quando ele ligou pros clientes, oferecendo uma previdência com uma taxa de administração menor. E eles só fizeram isso porque a tábua atuarial que eles tinham ia dar um puta prejuízo no futuro. E aí eles mudaram, né? Quando o cara mudou de Exatamente. previdência, mudou de tábua. Foi só isso.